Boa tarde, gente. Como estamos? Está todo mundo bem? Todo mundo na paz do eterno. Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje o vídeo é número 18, né? As falas e os discursos de Jesus, os sermões que Jesus deixou com os discípulos. Quando Jesus saía com os discípulos assim, no final do dia, Jesus costumava reunir todos eles. Nessa viagem específica aqui, eram os 24, os 12 dele, os 12 de João Batista. Ele reunia todo mundo no final do dia para uma conversa, para saber como é que estavam as coisas, como é que tinha sido o evangelismo aquele dia, quantas pessoas, quais eram as perguntas, quais eram as dúvidas que as pessoas tinham com relação ao reino. Então Jesus discutia com eles e falava com eles, respondia às perguntas que eles tinham, esclarecia algumas coisas. Agora, uma coisa que eu tenho que falar com vocês é o seguinte: eles ficavam hospedados na casa de pessoas, nessas cidades que eles foram, tá? E aí me lembrou uma coisa, gente. Lembra quando Jesus deixou os discípulos lá no Monte Gilboa e desceu por 2 semanas? Lembra? E que eu até brinquei, falei, será que ele foi arrebatado? Eu acho que não, gente. Eu acho que Jesus andou por todas essas vilas e cidades dali de perto, tanto da Síria, como do Líbano, como Tiro, Sidom, da Galileia, e eu acho que ele preparou, ele tinha amigos, gente, em todos esses lugares, porque quando Jesus fazia as viagens dele, e ele ia por esses lugares, assim, ele fazia amizade. Jesus era carismático, ele era um homem bonito, ele era um homem, o sorriso dele, o olhar dele, todo ele era assim, ele atraía as pessoas. Então, na minha cabecinha, depois eu pensando, falei, gente, será que... Porque quando ele disse para os discípulos, quando ele ficou lá no monte, lembra, lá em Cafarnaum, todo mundo lá embaixo querendo falar com ele, e ele falou, não, vocês voltam, eu não vou descer, vocês voltam, e preparem tudo e já sobem, porque daqui eu nem vou lá embaixo, eu nem vou lá para Cafarnaum mais, eu vou ficar aqui, daqui nós vamos. Vocês preparem tudo. Jesus não tinha mala, né, gente? Ele vestia aquela roupa do corpo que ele usava. Ele não tinha 2 peças. Ele só tinha aquela que ele usava e a capa que a irmã dele tinha feito para ele. Uma capa sem costura. Então, Jesus não tinha mala para carregar. Então ele falou, eu vou ficar aqui, vocês vão, porque eu já preparei, já está tudo preparado para nós subirmos para essas cidades. Como é que já estava tudo preparado? Que tempo que ele teve para preparar tudo? Só pode ter sido aquelas 2 semanas. Aquelas 2 semanas. Então, uma lição para a gente aprender com Jesus. Mais uma para a gente aprender com Jesus. Fazer provisão, fazer o programa, programar tudo com antecedência, como ele fez. Como é que esse povo estava esperando Jesus com todos os discípulos dele? E ele sabia que seriam os 24. Eram 24 homens que teriam que se hospedar. E aí, como ele tinha muitos amigos e amigos que tinham dinheiro, porque como é que Jesus ia manter o ministério daqueles sem dinheiro? Sem recursos? Eles tinham que alimentar. Eram 24 homens para comer. Então, Jesus reunia todos os discípulos depois no final do dia. E aí haviam perguntas. E o estudo que nós vamos ver hoje é sobre uma dessas perguntas, que era uma pergunta que sempre vinha. Sempre, todos os lugares que eles passavam, eram quase que sempre as mesmas perguntas. E Jesus aproveitava não só para ensinar os discípulos a ensinarem os outros, mas para que eles mesmos pudessem aprender. Então, nessas viagens missionárias, Jesus passava todas as tardezinhas com os discípulos, respondendo perguntas e ouvindo o relato dos discípulos sobre a reação das pessoas sobre a vinda do reino. Era sempre sobre o reino, gente, sempre. Uma questão que sempre vinha à tona era com relação à oração, à gratidão e
A, a oração, gratidão e o louvor. Qual a diferença, Senhor, entre uma oração que a gente pede, uma oração, né? Entre uma oração de pedinte, de súplica, entre uma oração de súplica, uma oração de gratidão e uma oração de louvor. Naquela época, os judeus, eles não tinham um relacionamento de pai com filho, do pai eterno como a gente, como filho. Então, eles não achavam que eles tinham o direito de conversar com Deus diretamente. Eles não tinham essa consciência, eles não tinham essa liberdade. Eles foram ensinados que nós somos pecadores e que se a gente não fizer do jeitinho que está ali, que ele ordenou que os bispos e que os sacerdotes estão falando para você fazer, você está em pecado e você perdeu a bênção, né? Então, o que eles faziam? Como eles não se achavam dignos, eles usavam as orações que os profetas haviam ensinado, as orações que Moisés havia ensinado, os cânticos de Davi, e era o que eles usavam como oração. Então, eles decoravam. Como é que eles decoravam? Porque eles não sabiam ler nem escrever. A maioria das pessoas não sabia nem ler nem escrever. Então, como é que eles faziam? Alguns dos discípulos de Jesus só aprenderam a ler e escrever com Jesus de Nazaré, viu? Então, o que eles faziam? Até hoje, em algumas sinagogas é assim. O rabi lê e a criança vai assimilando, vai decorando aquilo, vai gravando aquilo na cabecinha. Então, o que eles faziam? Todos os dias as crianças iam para a sinagoga, na época de Jesus, e ouviam o Pentateuco, por exemplo, ouviam o Torá. E aí eles decoravam o Torá. Ouviam os salmos, eles decoravam os salmos. E como era uma tradição, aquilo era de dia, de noite, qualquer hora. O pai também falava antes de dormir com as crianças. Então, aquilo ia entrando devagarzinho na cabeça, e aquelas orações eram as orações que eles faziam, tá? Tanto é que quando Jesus estava na cruz, ele recitou os salmos todinho, todos os salmos, do começo até o final. Todos os salmos que estavam na época dele no Torá, no Torá não, nos livros sagrados, como é que fala? Esqueci o nome. Esqueci o nome em hebraico. O nome dos salmos em hebraico. Ele falava. Está aqui rondando na minha cabeça, mas não sai. Então, ele não fala, ele falou todos eles, do primeiro até o último, os cânticos de Davi. Por isso que quando ele chegou no Salmo 24, né, ele foi repetindo os salmos que ele mais gostava, ele ia repetindo, para suportar aquela dor, né? Foi o que ele fez. Então, as crianças decoravam assim, na sinagoga. Todos os dias eles iam para a sinagoga e passavam a parte da manhã inteirinha na sinagoga. Então, aí eles ouviam, e aí eles gravavam, decoravam, né? Então, essas eram as orações que eles sabiam. Então, eles pediram, quando os irmãozinhos de Jesus, quando estava com os irmãozinhos dele, quando ele era o pai dos irmãos, né? Ele ensinou o Pai Nosso para eles, ele criou essa oração. Era uma oração a mais, que não estava dentro dos salmos que eles haviam decorado. Então, eles decoraram uma a mais. Quando os discípulos pediram, naquela vídeo que a gente já fez antes, que entre a oração de João Batista e a oração de Jesus, quando Jesus falou, a oração que ele deixou, então foi para eles ensinarem para as outras pessoas, não para eles mesmos, porque Jesus queria que eles fizessem a oração do coração deles. Então era isso que Jesus estava tentando ensinar.
Aí ele fala: a diferença da oração de súplica é aquela que você entra no seu quarto, fecha a sua porta e aí você fala com o Pai. Você abre o coração com o Pai. Você não precisa recitar nenhum dos salmos aqui. Fala a sua súplica, aquilo que está no seu coração. Aí ele falou: qual a diferença da oração de gratidão? Aí você pode usar os salmos, porque é a gratidão do seu coração. Aí você pode ir usando, você pode usar os cânticos dos anjos dado a Isaías, os cânticos dos anjos dado no nascimento de Jesus. Você pode usar isso, tá? E no louvor. Aí o louvor você canta os salmos inteirinhos, você pode cantar todos os salmos ali no louvor, o Senhor está recebendo. Né? Então ele falou essa diferença. A diferença é a oração que você conversa com o Pai, você e Ele. Você e o Pai, você entra para a sua porta, fecha a sua porta, e aí o Pai que ouve em secreto vai te responder. Tá? As orações de Moisés, as bênçãos e maldições dadas por Moisés também eles oravam. Tá? Jesus enfatizou isso várias vezes, a diferença de oração pessoal, oração de gratidão e louvor. Mesmo com oração pessoal, deveríamos encerrar dizendo que sempre seja a vontade do Pai. Então, isso aí ele ensinou para os discípulos. Quando você vai, fecha a porta do seu quarto, você ora ao Pai, você faz o seu pedido ao Pai, e aí você fala: Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Aí Jesus mesmo, quando ele estava no Getsemane, a primeira vez, gente, todas as vezes que Jesus orava ao Pai, era por outros. Ele nunca orou por ele mesmo. A única vez que Jesus fez um pedido pessoal ao Pai foi no Getsemane. Quando ele falou: Pai, se for possível, se for possível, passa de mim esse cálice para que eu não beba, mas se não, que seja feita a tua vontade. E é isso que ele ensinou para os discípulos aqui. Mas no final de toda oração de súplica, você diz: não seja feita a minha vontade. Eu estou nessa carência, mas que seja feita a tua vontade. No caso de Jesus, a vontade do Pai que prevaleceu. Até hoje, é uma coisa bem interessante, gente. Até hoje, os judeus têm essa prática, viu? Eles falam God willing. O que significa que a vontade, que se for vontade do Eterno, isso vai acontecer. Tudo que eles falam, se eles programam qualquer coisa, assim, eu estou planejando ir a Goiânia amanhã, se for vontade do Eterno. É assim que eles falam. Tudo que eles vão fazer, tudo. Até os seculares, até os que não são religiosos fazem a mesma coisa. Está tão dentro deles, está tão dentro do coração deles essa instrução que até hoje eles falam a mesma coisa, mesmo que eles sejam um ateu, eles falam isso, se Deus quiser. God willing. Interessante, não acredito em Deus não, mas God willing, eu vou fazer isso amanhã, tá? Não acredito no Eterno não, mas se Deus quiser amanhã eu faço isso. É muito interessante isso. Eu percebi isso lá quando eu estava em Israel e com os meus amigos, né, que nem religiosos são, mas sempre usavam essa mesma expressão, God willing. Depois de dizer alguma coisa com relação ao futuro, com a vontade do Eterno, o que traduziríamos em português, se Deus quiser. Jesus sempre encerra sua fala sobre esse tema, dizendo, aqui vem o que Jesus falou, tá?
Nunca fiquem constantemente ansiosos sobre suas necessidades pessoais. Os 24 estavam ali com Jesus, não sabiam nem onde que eles iriam na próxima cidade, porque só Jesus sabia. Não sabiam como é que eles iam comer no outro dia, ou se vestir, ou providenciar alguma coisa para a família. Jesus vem com essa. Nunca fiquem constantemente ansiosos sobre suas necessidades pessoais. E aí? Como é que você fica com essa palavra de Jesus? Como é que você fica, Miriam? Nunca fique ansioso. Eu estou falando com ele, Senhor, agora o mês de agosto eu tenho que pagar a água daqui. Aonde é que eu vou tirar esse dinheiro, Senhor? E aí ele vem falando, nunca fique constantemente ansioso sobre suas necessidades pessoais. Aí a Miriam olha para o céu e fala, Senhor, tu sabes. Nunca fiquem apreensivos concernente aos seus problemas existenciais na terra, mas sobre todas essas coisas terrenas, em oração e súplica, com um coração sincero e grato, apresentem suas necessidades diante do Pai que está nos céus. Olha o que ele fala. Talvez eu tenha que fazer isso, fazer igual o rei Ezequias. Eu vou falar, daqui a pouco eu vou falar do rei Ezequias para vocês. Olha aqui, nunca fiquem apreensivos concernente aos seus problemas existenciais na terra, mas sobre todas essas coisas terrenas, em oração e súplica, com um coração sincero e grato, apresentem suas necessidades diante do Pai que está nos céus. Lembrem desse texto. Eu vou louvar o nome de Deus com um canto e eu vou exaltar seu nome com ação de graças. E isso é mais agradável ao Senhor do que sacrifícios de boi ou de um novilho com chifres e cascos. Hum? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Seguir a Jesus é um desafio diário. É um desafio diário. Mais na frente nós vamos ver alguns discursos de Jesus. E um deles é chamado Conta o custo que vai pesar sobre você me seguindo. Antes de você me seguir, faz um, faz faz um, como é que fala isso, gente? Nossa, tá difícil, hein? Fala em português. É, é uma, quando você, gente, como é difícil, Jesus tem compaixão de mim. Quando você vai fazer uma Aí ele até usa isso. Quando você vai fazer uma casa, você primeiro faz uma planilha, você vai saber quanto é que custa isso e aquilo, aí você faz uma lista de tudo que você precisa e quanto é que vai custar fazer aquilo, né? E é isso que ele fala. Se você quer me seguir, coloca no papel o quanto vai custar para você me seguir. Se o preço para você me seguir for muito alto, então não me siga, seja só um crente de igreja comum. Faça só o que você dá conta.
Porque seguir a Jesus, realmente seguir a Jesus, ser discípulo de Jesus, que até hoje Jesus faz discípulos. Você quer ser um discípulo de Jesus ou você quer ser que nem aquele Nicodemos antes de ser discípulo? Ou aquele jovem rico que seguia Jesus só de longe? Depois da ressurreição, depois do Pentecostes, esse rapaz, aquele que no começo tinha muita riqueza e não conseguia seguir a Jesus, depois de tudo que aconteceu com Jesus, ele veio e entregou tudo nos pés do apóstolo. O custo para ele na época que Jesus falou com ele, era muito pesado para ele. Mas depois de tudo que aconteceu, ele não tinha mais. Ele não tinha mais desculpa, ele viu quem era Jesus. E aí, ele deixou tudo nos pés do apóstolo. Então nunca é tarde. Nunca é tarde. Talvez o curso de seguir a Jesus hoje é muito para você. Mas aí o Senhor vai tratando com você, vai tratando com você. E aí no fim, um tempo depois, aquele custo parece que não era tão alto e você vem. Você vem. É. Gente, estou tentando lembrar como é que fala isso em português, eu não estou conseguindo. Você tem um livro do caixa, né? Você tem um livro do caixa, aí você tem o que sai e o que entra. O que entra e o que sai. E aí você faz uma. Nossa, tá demais. Tá demais. Ah, você faz um plano, né? Um plano financeiro. Então, se você dá conta de cumprir aquele plano financeiro, né, que você fez, você conta o custo que aquilo vai custar para você. Quanto é que vai custar construir essa casa? Aí você faz o plano. Se for muito caro, você não faz, você faz só o que dá no seu bolso. E é isso que Jesus está dizendo. Faz, vê quanto vai custar para você. E ele disse que aqui no final, por que Jesus falou isso? Lembrem desse texto. Eu vou louvar o nome de Deus com canto e eu vou exaltar seu nome com ação de graças. Isso é mais agradável ao Senhor do que sacrifício de boi ou de novilho com chifres e cascos. Cascos é aquela parte debaixo do pé da vaca, né? Por que Jesus disse isso? Porque para o Senhor é mais agradável o louvor dos seus servos do que as súplicas. Porque quando você louva, o Senhor providencia. Quando você canta, a libertação vem. Muitos anos atrás, eu nem tinha Camila, eu só tinha a Naína. A Naína era bem pequenininha, devia ter o quê? Uns 6, 8 meses. Então, gente, há 40 anos atrás. Eu, a Naína tem 38, eu acho 39, coisa assim. É, e uma menina, uma adolescente, teve um culto lá em casa e essa menina veio conversar comigo. Eu não sabia, ela era profetisa. Ela chegou para mim, olhou bem nos meus olhos e falou assim: o Senhor está te mandando te dizer uma coisa. Eu olhei para ela e falei: fala. O Senhor vai te abençoar muito por um motivo. Todas as vezes que você está sofrendo, você entra para o banheiro, você chora e canta. Por que no banheiro? Porque era o único lugar que ninguém ia me perturbar e ninguém ia me ouvir. Porque eu não queria que as crianças me ouvissem.
porque o Rodrigo devia nessa época ter uns 4, 5 anos e a Ana tinha uns 6 anos, eu não queria que eles me ouvissem. Então eu ia tomar banho, entrava no banheiro para tomar banho, eu ia ali, eu me derramava diante do Eterno, chorava e cantava. E ele disse: o Senhor se agrada do seu canto e ele vai te abençoar, porque você, do sofrimento, você canta. E aí, o que Jesus de Nazaré fala aqui? Lembrem desse texto, eu vou louvar o nome de Deus com um canto e eu vou exaltar seu nome com ação de graças. E isso é mais agradável ao Senhor do que sacrifícios de bois ou de novilhas. E agora eu vou dizer para vocês de uma ocasião, quando o rei da Assíria, que hoje é o Iraque, invadiu Samaria, levou cativo todo o território do Reino do Norte. As 10 tribos foram tiradas e levadas para a Síria. Para Nínive. A Nínive era a capital da Síria, lembram? Jonas fugiu. Ele não quis ir para Nínive, para a Síria, porque ele falava que o povo era muito ruim, né? Então, e aí o rei da Síria, Senaqueribe, veio, levou cativo todo o povo de Israel, do reino do norte de Israel, aí desceu para as cidades da Judéia, para o reino do sul, invadiu algumas das cidades e veio e cercou Jerusalém. E aí mandou uma carta para o rei Ezequias, mandou uma carta para Ezequias dizendo, olha, mandou essa carta e mandou ler em hebraico para que todo o povo, em aramaico, para que todo o povo que estivesse ali em volta ouvisse. Ele leu em aramaico e hebraico. O hebraico era para os sacerdotes ouvirem e o aramaico para o povão. Pegou essa carta ele estava desafiando o Deus de Israel, dizendo, eu destruí toda como é que é lá? Eu destruí toda Samaria, a cidade, a capital, que era Samaria, está toda destruída, o reino do norte não existe mais. Mandei todo mundo para Nínive, para a Síria, misturei o povo todinho, do jeito que eu quero, e eu vou fazer a mesma coisa com Jerusalém. E ele falou isso em todas as línguas, tanto na língua dele, quanto no hebraico, quanto no aramaico. E aí, Ezequias pegou essa carta, que foi lida para todo mundo ouvir. Pegou essa carta, entrou dentro do templo, estendeu a carta no chão, se ajoelhou ali e falou, Senhor, olha isso aqui, desafiando. O que o Senhor vai fazer? Porque eu não posso fazer nada. Cidade todinha cercada. Ele ficou lá 2 anos. Cercou Jerusalém. E aí, o Senhor falou para ele, através de Isaías, eu vou te responder. E aí, o que aconteceu? Depois que Ezequias colocou essa carta diante do Senhor no templo, Senaqueribe ouviu uma notícia muito ruim, estava acontecendo na Síria, em Nínive. Ele teve que voltar correndo. O exército dele ficou lá.
Mas aí, no meio da noite, o Senhor veio e trouxe um barulho, um redemoinho, uma loucura no meio dos soldados, e eles se mataram. Alguns fugiram e outros se mataram. No outro dia, alguém chegou e falou: ó, tá, o arraial da Síria está todo vazio, não tem ninguém, quem está lá está morto. Aí o rei Ezequias mandou observar para ver se era verdade, porque podia ser uma emboscada. Era verdade. O Senhor mandou seus anjos e libertou Babilônia, libertou Jerusalém. Mas qual que é o exemplo que eu quero dar para vocês com essa história do rei Ezequias? Quando você tiver um problema muito sério, que só o Senhor pode resolver, escreva. Eu já fiz isso algumas vezes, gente. Eu já coloquei diante do Senhor alguns projetos assim. Quando eu fui construir os lodges, aqueles quartos de hóspede que eu tenho no fundo, eu fiz toda a planilha, escrevi tudo que eu ia precisar para fazer aquela coisa e coloquei no altar. Falei, Senhor, está aqui, me dá recursos para isso. E o Senhor me deu. Tá lá, né? Eu já mostrei para vocês no vídeo passado, né? Vocês viram tudo aquilo? Foi assim, coloquei no papel, fiz o desenho do jeito que eu queria e coloquei diante do Senhor. Fiz que nem Ezequias. Coloquei o meu plano no altar. Hoje eu faço diferente. Hoje eu, por exemplo, quando eu estava em Chipre, eu tenho um amigo que ele é duro, muito duro de coração, completamente ateu. E um dia eu estava indo para orar naquela igrejinha lá, Santa Bárbara. Eu estava andando, aí eu vi uma pedra bonita no chão. Eu tive aquela vontade de pegar aquela pedra, eu abaixei, peguei a pedra, coloquei na minha mão. Eu fui andando. E aí no meu coração veio essa pedra igual o coração daquela pessoa. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. E eu fui orando com aquela pedra. Falei, Senhor, então essa pedra, já que o Senhor está dizendo que o coração dessa pessoa é igualzinho a essa pedra, vou usar essa pedra representando o coração dessa pessoa. E sabe o que eu fiz, gente? Eu deixei lá na igreja. Deixei essa pedra e falei, Senhor, o coração dele está aqui. O coração dessa pessoa está aqui, diante do Senhor. E vai ficar aqui, dentro dessa igrejinha. O Senhor trabalha, o Senhor pode trabalhar e quebrar esse coração. O Senhor disse que quebraria, que mudaria o coração. Nos últimos dias o Senhor ia colocar um coração de carne no coração de pedra. O Senhor usa essa expressão, coração de pedra. E que o Senhor ia tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne pulsante. E o Senhor faz isso com essa pessoa, ela precisa de conhecer. Que o Senhor te use também, meu irmão, para abençoar pessoas. Que o Senhor, você tenha essa sensibilidade de ouvir a voz do Eterno quando Ele falar com você. E vamos seguir esse exemplo de Jesus. A oração de súplica você faz dentro do seu quarto. Você pode escrevê-la dentro num papel como fez o rei Ezequias. Ele não estava pedindo para ele, não, ele estava pedindo pela nação. Você pode pedir pela nação, você pode pedir pela sua família, pelos seus filhos, pelas suas necessidades da sua casa. E apresente diante do Senhor.
Oração de louvor é uma outra coisa, oração de gratidão também você usa os salmos, você pode cantar e louvar o Eterno. Você pode fazer as 3 coisas junto no mesmo dentro do seu quarto fechadinho, faz os 3, né. Normalmente na igreja a gente faz os 2, né, de gratidão e louvor. Agora a súplica pessoal, você faça só você e o Eterno. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que esse vídeo possa abençoar a sua vida. Não é fácil seguir Jesus. É, e não andar ansiosos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tchau, tchau.